Lamentações traz esse nome. Comumente, os livros escritos, as cartas escritas, ou trazia o nome do seu autor, do seu escritor, na verdade, ou uma referência clara a respeito do assunto que se estava trazendo. E como a palavra mencionada aqui, do grego, seria eká, é ai. Então, Lamentações vem dessa origem. E Jeremias está aqui colocando diante de Deus, então, os ais, a sua lamentação, a sua expressão diante de Deus. E também com isso, colocando para nós aqui essa referência do agir de Deus sobre a vida do povo. Então, acompanhe comigo aí em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 22, tão conhecido de todos nós. 3:22, nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Ele estava então colocando aqui mais uma lamentação, um ai. As misericórdias do Senhor são a causa de ai, eu não ser consumido. E as suas misericórdias não têm fim. Porque as suas misericórdias não têm fim, nós vemos isso toda manhã. Elas se renovam a cada manhã. A minha, grande é a sua fidelidade, no final do versículo 23. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então Jeremias traz essa palavra, ao mesmo tempo trazendo uma verdade, uma revelação da verdade do Senhor, ao mesmo tempo nos dizendo quem nós somos. Nós somos aqueles que carecem das misericórdias do Senhor. Porque se elas não se renovarem a cada manhã, queridos, o que seria de cada um de nós? O que seria da nossa vida, da nossa pequenez, das nossas fraquezas, das tentações, das oposições? O que seria de nós se o nosso Deus maravilhoso, amoroso, grandioso, não renovasse em cada manhã que Ele permite, Ele não renovasse as suas misericórdias? O que aconteceria conosco? Será que, como o Léo mesmo mencionou, ao mesmo tempo que esse nome é grandioso, maravilhoso, o quanto que o nome de Jesus mexe conosco? Será que lá no nosso coração, nós somos movidos, nós somos mexidos, nós somos transformados quando nós ouvimos o nome de Jesus? São tantas vozes, irmãos? São tantos barulhos nesse mundo, são tantas situações que confundem a realidade do Evangelho, da palavra de Deus, que ao mesmo tempo em que o nome de Jesus talvez não toque da forma com que precisa tocar, porque ele tem que entrar lá no coração. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Então vai entrar no coração. Não é apenas um ouvir, não é apenas, está sendo mencionado Jesus, Jesus, Jesus. Não é somente isso, mas é o significado, é o temor, é a glória que está sobre este nome. Então o nome de Jesus, sim, é maravilhoso. Ele é o meu Jesus, o Salvador da minha vida. Esse Jesus, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então o nome dEle mexe comigo. O nome dEle mexe com as minhas estruturas. Precisa mexer. Agora, se eu olhar aqui para Lamentações,
e eu falar a respeito das misericórdias do Senhor. Talvez os barulhos, da mesma forma que tentam apagar, que tentam diminuir o valor do nome de Jesus, esses mesmos barulhos e contexto deste mundo, como o Aloísio mesmo, movido pelo Senhor, orou. Esse mundo no qual nós vivemos, o mundo que jaz no maligno, muitas vezes também nos impedem de enxergar a plenitude do agir de Deus em cada manhã. Talvez até murmuramos logo cedo. Talvez até no acordar já acordamos com uma palavra de murmuração. E ali Deus, na sua fidelidade, renovando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Em silêncio, sem barulho, sem holofotes, sem um estrondo, nada disso. Amanheceu um dia e as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Amanheceu outro dia e as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Quantos livramentos Deus tem te dado e você nem tem percebido? Quantas bênçãos Deus tem liberado sobre a sua vida e você não tem nem feito menção disso? Eu mesmo me pego quantas vezes pensando errado, né? E o Espírito Santo que nos guia pelo caminho que nós não devemos deixar, Ele sempre nos traz para o caminho da verdade, o caminho da simplicidade, o caminho da pureza devidas a Cristo. E eu paro e simplesmente respiro. Nosso Deus não é um Deus de barulho. Nosso Deus é um Deus de poder. Nosso Deus não é um Deus que vai fazer as coisas primeiro à vista para que haja algum resultado. Primeiro Ele trabalha no coração, para que esse coração transformado gere resultado. Ali dentro, no íntimo, no mais profundo, na tua intimidade, no teu secreto, no teu coração, nas batidas do teu coração, ali Deus está agindo, Deus está se manifestando, para que a glória dEle percorra e alcance todas as partes do nosso corpo, no silêncio, no carinho do Senhor, no aconchego do colo do Pai, na segurança da poderosa mão estendida sobre a tua vida. Ali Deus está agindo, meu irmão. O mundo procura muito barulho. Nós, os filhos de Deus, sabemos que esse Deus é um Deus que nunca nos abandonará, sem fazer barulho. Ele espera que os seus filhos estejam junto deles. Então, Jeremias aqui, ele coloca com graça, com temor diante de Deus. E quando nós lemos isso aqui, nós vemos que é a nossa realidade. Vamos ler novamente, porque é a nossa realidade. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. A minha porção é quem? É o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é esse Deus, grandioso esse Deus, a misericórdia dele se manifesta para com esses que esperam por Ele, para com esse que a alma busca o Senhor incessantemente. Agora, andando um pouquinho, vamos ler ali o versículo 40. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, um versículo tão conhecido de todos nós. Porque a instrução do Senhor, ela é completa. As misericórdias realmente não têm fim. Mas ali Jeremias já trazendo um apontamento. As misericórdias são essas, não têm fim.
mas ela age sobre aqueles que buscam o Senhor, sobre aqueles cuja alma anseia pelo Senhor. E mais um pouquinho, no versículo 40 ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Aleluia! Sabe por que o Senhor me colocou no coração essa palavra, irmãos? Eu quero deixar para os irmãos. Olhe um pouquinho para trás, não aqui, mas no sentido do ano que se passou. Tenta lembrar, desde o começo desse ano até agora, quantas vezes você viu a misericórdia do Senhor ali, te resgatando, te guardando, te sustentando, te mantendo, te restaurando? Quantas vezes, irmãos? Pelas misericórdias dele, pela fidelidade dele, foram todos os dias, mas nem todos os dias nós percebemos. Agora a palavra de Deus nos diz: esquadrinhemos os nossos caminhos. Diz para nós prestarmos bem a atenção, vamos dar uma olhada no esquadro, na ordem do nosso caminhar. E quando nós então olhamos para o nosso caminhar, no decorrer de todo este ano, junto com as misericórdias do Senhor, com todos os livramentos, com todas as bênçãos, infelizmente o que achamos ali? As nossas falhas. Alguém não falhou no decorrer desse ano? E mesmo assim o Senhor deixou de te abençoar? Alguém não pecou no decorrer desse ano? E mesmo assim, cada manhã, o Senhor deixou de renovar as suas misericórdias? Esse Deus é muito bom, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Nós olhamos para um ano que se passou, e se fosse por nós mesmos, nós não teríamos chance. Eu não teria chance de escapar. Com os meus erros, as minhas falhas, a minha pequenez, a minha falta de fé, a minha falta de perseverança, eu não escaparia. Mas eu olho e vejo esse Deus tremendo, glorioso, renovando as suas misericórdias e constantemente me chamando de filho. Será que vocês conseguem ver a profundidade do amor de Deus quando nós olhamos por um pequeno período chamado ano, e mesmo assim nós não conseguiríamos ver escapatória para nós mesmos? Mas isso é pouco, porque Deus é grande, Deus é eterno, Ele é dono do mundo, Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então vamos pensar um pouquinho a mais. Pense desde quando você se converteu e até o dia de hoje. Quanto tem valido o amor e o perdão de Deus e as suas misericórdias se renovando sobre a tua e a minha vida. Que condição é essa, irmãos? Que Deus grandioso. Talvez é por isso que quando nos achegamos na presença do Senhor, não choramos mais como chorávamos, ou não nos sentimos movidos como éramos, porque o mundo tem arrancado de nós essa perspectiva eterna e maravilhosa que só Ele tem para conosco. O mundo tem ofertado a cada um de nós, talvez uma condição particular de conseguir resolver as coisas, ou de passar bem, ou de alcançar algum objetivo. Quantos objetivos nós não conseguimos alcançar, objetivos que nós fizemos no final do ano passado? Nós não alcançamos esse ano. Muitos deles eu não alcancei. Mas muitos que eu não havia nem colocado como objetivo, o meu Deus me fez alcançar. Porque é Ele que sabe o que é melhor para mim, e não eu mesmo. Amém?
As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se hoje estamos aqui respirando, é porque Deus é bom, não porque nós podemos alguma coisa. Se hoje aqui estamos compartilhando da palavra do Senhor, do manjar celestial, é porque Ele quer o nosso melhor. Ele quer o melhor dele para nós. Ele quer nos levar a lugares aonde nós não chegamos ainda. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Então, aqui, Jeremias, no capítulo 40, no versículo 40, ele já apontando para nós, é assim que temos que fazer, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los. O que eu fiz diante de Deus nesse ano? Vamos colocar à prova diante de Deus, todas as coisas que nós fizemos. Poxa vida, tantas coisas erradas, amém, Senhor, mas eu coloquei diante de Ti e estou provando isso. Isso foi errado? Acabou. Daqui para trás eu não vou mais fazer isso e vou prosseguir firmemente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Deus tem para mim e para você, irmão, algo para frente. O único que lembra do passado é o inimigo das nossas almas. O que passou, o que Deus perdoou e foi lançado no mar do esquecimento. Daqui para frente, vida nova, perspectiva nova. Vamos provar então os caminhos. E diz, voltemos ao Senhor. Naquilo que o Senhor não foi encontrado, nas situações da nossa vida que passaram durante esse ano, Ele precisa ser encontrado agora, nesse novo ano. Ou melhor ainda, hoje. Amanhã mais um dia, pela misericórdia dEle, Ele nos dará de vida, se assim Ele quiser. E as suas misericórdias se renovando sobre nós, e mais uma oportunidade para glorificarmos o nome dEle, no dia que se diz, hoje. E o versículo 41 então, levantemos o coração, juntamente com as mãos, para Deus, nos céus. Onde está o barulho aqui, irmãos? Aonde está a obra grandiosa que os olhos dos homens não conseguem ver? Aqui no coração. Aonde Deus quer entrar, aonde Deus quer agir, aonde Deus precisa tocar e começar a sua obra? No nosso coração. Então levantemos o nosso coração. Alguém consegue fazer isso? Adianta levantar da cadeira? Adianta ter alguma expressão humana para conseguir fazer isso? Nós não conseguimos. O que é esse levantar do coração, então, que a palavra nos diz? A sinceridade do temor do Senhor. Um coração quebrantado e contrito na presença. Coração esse que Ele não rejeita. Coração esse que Ele espera. Coração esse que é totalmente dEle. É assim que nós levantamos o nosso coração. Não com atitudes humanas. Por isso que nós temos a fé e cremos que uma pessoa no leito do hospital, sem reação nenhuma, muitas vezes até numa situação de coma, mas com a sua faculdade ali, a audição ainda ativa, que é a última que o ser humano perde no momento da morte, a sua audição, ali a palavra de salvação chegando para aquela pessoa, essa palavra ela vai encontrar um único lugar, coração. E aí o coração dessa pessoa se levanta e Deus diz, está resgatado. Deus, que os nossos corações se levantem para Ti, hoje, naquilo que ainda estão prostrados diante desse mundo, nas afeições para com este mundo, nos relacionamentos para com este mundo, que os nossos corações se levantem dessa prostração e se levantem para Ti, para a Tua glória, junto com as nossas mãos. A palavra não erra, irmãos. Diz a palavra, quem subirá diante do Senhor, ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração
puro. Parte de um coração a adoração que o Senhor espera em espírito e em verdade. Mãos limpas para adorar ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Mas nós fomos criados diante de Deus para sonhar, irmãos. Nós somos criados diante de Deus para viver essas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas. Nós estamos sim diante de Deus em gratidão a Ele, né? Senhor, obrigado porque respiramos. Obrigado pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo marido, pelo nosso casamento, pelo nosso trabalho, pela saúde que temos. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Mas Deus te criou e me criou com visão, irmãos. Com uma visão celestial para alcançar o novo de Deus a cada dia. E eu pergunto para cada um aqui: qual a visão do celestial que Deus tem dado para você? Qual a visão daquilo que é eterno, do Cristo ressurreto, da obra completa de Cristo na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos? Qual é a visão que Deus tem te dado? Porque é atrás dessa visão que você vai correr. Quem não sabe aonde vai chegar, não chega a lugar nenhum. Se eu não tenho uma visão clara e objetiva do celestial, fico rodando ao redor, no monte, anos e anos, e aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas picuinhas, aquelas mesmas questões e condições, as mesmas limitações, seja no nosso emocional, no nosso psicológico e até mesmo no nosso físico, vão nos atrapalhando dia após dia e nos mantendo prostrados diante dessas condições. Mas eu digo para você nessa noite: abra os seus olhos e enxergue, tenha visão do eterno, do celestial, para que Deus te leve a conquistar aquilo pelo qual Ele te criou. Jeremias não estava apenas olhando para os livramentos do Senhor, mas agora ele nos aponta para o esquadrinhar dos nossos feitos da nossa vida e nos levar para diante, para aquilo que Deus tem preparado. Glórias ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, mas louvado seja o nome de Deus por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer na nossa vida e na nossa família. Amém? O que você quer para a sua vida no ano de 2017? O que você quer, pai, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa? O que você quer, mãe, para a sua casa, para o seu esposo, para os seus filhos? O que você quer, filho, para os seus pais, para a sua casa? O que nós queremos? Em primeiro lugar, mais de Deus. Porque aonde o Senhor está, ali nós estamos tranquilos. Mais de Deus, mais santificação, mais honra devida ao nome do Senhor, mais palavra. Sugiro aos irmãos, comece mais uma vez a leitura anual da Bíblia, para você ser fiel ao Senhor. Não importa quantas vezes você começou e não terminou, não importa, Deus esqueceu. Comece mais uma vez. Dia 1º de janeiro, Senhor, eu vou fazer isso para glorificar o Teu nome, para que o Teu reino se estabeleça na minha vida, e eu seja como luzeiro deste mundo. Comece, irmão, comece, irmã, vamos nos encher da palavra de Deus, vamos orar com a nossa família. Quantas vezes temos errado, em falta de perseverança, de orar com as esposas, de orar com o esposo, de orar com os filhos. E mesmo assim, Deus tem renovado as suas misericórdias sobre a nossa vida. Quantas vezes durante esse ano, fizemos propósitos diante de Deus, mas a fraqueza da nossa carne foi maior. E mesmo assim, Ele não nos cobrou.
mas graciosamente está esperando uma resposta dos seus filhos. Sempre há tempo para começar, porque o tempo para terminar, irmãos, está nas mãos de Deus. Ninguém conhece, mas sempre há tempo para recomeçar. Sempre há tempo para reconstruir. Sempre há tempo para restaurar. Sempre há tempo para perdoar. Sempre há tempo para que Deus tenha liberdade para agir na nossa vida. Então, queridos, abra comigo em Provérbios no capítulo 19. Provérbios capítulo 19, no versículo 21, falando a respeito dos sonhos, desses propósitos. A Bíblia nos ensina como Provérbios 19, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Olhamos para agora 2016, agora entendi, porque aquilo não foi para frente. Porque esse propósito estava no meu coração. Eu só esqueci de me colocar de joelho diante de Deus, perguntando se era desígnio dele para a minha vida. Agora eu entendi por que eu demorei tanto tempo, me empenhei tanto, me esforcei tanto, me desgastei tanto, mas aquilo não aconteceu. Porque eu esqueci de ler Provérbios, capítulo 19, versículo 21, aonde o Senhor já fala que no meu coração está cheio de propósitos. E está mesmo, irmãos. Fomos criados para ter visão, para ter propósitos. Mas a palavra também diz que somente vai permanecer aquilo que for do desígnio do Senhor. Então aqui está um ensinamento. Vamos ser objetivos em 2017, irmãos. Deus eterno, estes são os propósitos que eu coloco diante do Senhor para este ano, com relação à minha família, com relação ao meu emprego, com relação à minha casa, os meus filhos, os meus anseios, os meus desejos e toda aquela lista que nós temos todo ano. Apresentemos diante do Senhor, mas perguntemos para Ele, quais são os teus desígnios diante de tudo isso? Sofremos menos com isso, irmãos. Vamos mais direto ao objetivo. Temos uma vida mais tranquila e sossegada na presença do Senhor. Nós temos mais gratidão diante de Deus, porque em vez de nós esperarmos e lutarmos com todas as nossas forças naturais por aquilo que nós queremos, nós com a visão celestial enxergamos aquilo que é desígnio do Senhor para a nossa vida. Então nós caminhamos por esse caminho. Então oremos assim ao Senhor nesse ano. Deus, meu coração está cheio de propósitos, de sonhos, de metas. E eu quero ouvir do Senhor. Eu quero que o Teu Espírito Santo me mostre quais são os desígnios do Senhor para a minha vida neste ano. Amém? Continuemos em Provérbios um pouquinho para frente, aí no capítulo 21. Que lindo esse versículo, que nos orienta, nos direciona, nos apacenta, para que o Senhor não quer que os seus filhos percam tempo. Lembremos da condição dos filhos do povo de Israel andando no deserto. Para que 40 anos? Sendo que o caminho já estava posto diante deles, a terra era a mesma.
Mas o Senhor precisava tratar com o coração daquele povo, com a dureza do coração daquele povo. Então o Senhor segurou o povo pela misericórdia dele, os 40 anos ali no deserto. Mas a nossa oração, meu irmão, a minha tem sido: Senhor, eu não quero ficar teimando. Eu sei que o seu plano já está traçado para mim. Me mostra, eu não quero perder tempo com a minha teimosia. Mas quais são os teus desígnios para que possamos chegar ao alvo? Quanto mesmo seria o tempo de viagem? 6 meses? Não é isso? Os irmãos lembram? O tempo para chegar, atravessar o deserto, saindo do Egito, 19 dias. 6 meses mesmo, 19 dias. 19 dias, irmãos, caminhada. Pronto, chegando à terra prometida. Esse povo aqui vai ser colocado por terra e tudo mais. Aconteceria depois dos 19 dias. Mas aconteceu depois de quanto tempo? 40 anos. Quando eu olho para esse aninho agora que passou 2016, eu falo: como eu fui teimoso. Você consegue dizer comigo isso? Ou ainda não caiu na realidade da tua situação? Como eu fui teimoso, duro, coração duro, um achômetro natural aqui, pensando que estava abafando, que estava na direção correta, e de repente Deus ali: ô filhinho, você ainda não entendeu, dá mais uma voltinha aqui. Fica aqui nessa situação e vai levando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e de repente o Senhor encontra uma condição favorável num coração quebrantado e contrito e traz a revelação, o entendimento da visão celestial naquela situação, e nós ficamos assim, ó: ah, agora eu entendi. É só isso? É. Desde o primeiro dia era só isso, sabia? Mas demorou meses para entender. Irmãos, isso é tão sério, que eu quero colocar essa condição diante da igreja, da seriedade desse assunto, porque você, como eu, podemos perder muito tempo em situações que Deus não quer que percamos tempo. Deus só quer que investamos todo o nosso tempo, vigor, saúde, no reino dEle, nas coisas dEle, no desígnio dEle, não na nossa teimosia. Então cuidado, queridos. Pode ter situações que têm se arrastado, grudado na tua vida de anos a fio. Deus não quer isso para você, nem para mim, nem para nenhum dos seus filhos. Deus nos chama para uma vida de liberdade, uma vida de abundância do Senhor, não uma vida de ficar perdendo tempo com situações. Amém? Mas lembrem o que Jeremias falou: esquadrinhem os seus caminhos. Por onde é que vocês têm caminhado? Por onde nós temos caminhado? Quando nós paramos para esquadrinhar, nós descobrimos as falhas. E que haja em nós um coração de arrependimento, que haja em nós um coração quebrantado e contrito na presença do Senhor, para reconhecermos que nós não somos tão bons assim. Que foi a misericórdia do Senhor que nos manteve de pé e por isso nós não fomos consumidos. Mas em Cristo Jesus todas as coisas são feitas novas. Deixamos aquilo que para trás fica. Vamos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que nós temos em Cristo Jesus. Novo, irmãos, novo. Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva nos leva à pobreza. Quando eu falo de pressa, o que logo nos vem à mente? O mundo. O que você tem para fazer? Era para ontem, irmãos. Pare comigo para refletir só um pouquinho.
Quantas coisas você, como eu, não conseguimos fazer hoje? Ou alguém aqui falou assim, olha, eu fiz tudo e estou 1 mês adiantado na minha vida de tudo que eu tenho que fazer. E eu não descobri ninguém ainda assim. Pressa, apavoro, uma ansiedade, uma pressão psicológica, mental, muitas vezes algo que vem sobre o nosso físico. Pressa, pressa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que alcançar aquilo outro, tem que chegar em tal lugar, tem que buscar tal coisa, tem que responder, não tem que responder, tem que fazer, não tem que fazer. Pressa, 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 pressa. E o que diz a palavra de Deus? Que isso leva à pobreza. Mas muita gente está se desgastando com toda essa pressa e está crescendo financeiramente. Mas quando foi que a palavra de Deus faz menção de pobreza com relação a dinheiro? A não ser na teologia da prosperidade. Porque essa pobreza aqui, irmãos, é falta de Deus. Falta daquele que renova as misericórdias diariamente sobre a nossa vida. Então, exatamente em acordo com Jeremias, o diligente é uma pessoa que esquadrinha os seus caminhos. Quando nós esquadrinhamos os caminhos, quando nós vemos por onde nós estamos caminhando, nós estamos sendo diligentes. Então essa diligência está nos conduzindo à abundância. Abundância, e agora, quando é que a palavra de Deus diz que abundância é quantidade de dinheiro na conta bancária? Nunca. Porque a abundância, irmãos, é abundância de paz, de alegria, de vida no Senhor. Isso é abundância. E com certeza o meu Deus ainda vai encher os nossos celeiros e ainda vai nos fazer prosperar financeiramente. Tudo isso vem junto, mas a abundância do reino de Deus, a abundância da ação do Espírito Santo na tua e na minha vida, a liberdade dos dons, a abundância de Deus. Porque mais vale um bocado molhado em paz diante do Senhor, um bocado seco, né? Acho que é isso que fala, não é bocado molhado, um bocado seco na presença do Senhor, do que uma abundância longe dEle. Que abundância é essa? Oh Jesus! Temos nos permitido, irmãos, eu quero deixar isso para os irmãos, se permitam viver a abundância de Deus. Aconteceu algo tão lindo comigo, vou dar de testemunho aqui para a igreja. Eu fui na semana passada ou retrasada que eu busquei o Tainá? Passada? Semana passada, fui buscar o filho lá em Campo Mourão. Ele passou esses dias estudando lá, um tempo. E agora o Senhor trouxe de volta o Tainã, nosso filho, para terminar os estudos aqui em Rio Preto. E da mesma forma que eu levei, eu busquei. E fomos para Campo Mourão. Mas antes o meu coração cheio de planos. E eu, Senhor, estou indo buscar o Tainã. O Senhor sabe, está vendo quais são os planos, as condições. Cheio de planos, né, irmãos? Mas a condição, o meu plano é esse, é de buscar, de ajudar, né, de não precisar que eles paguem nada, que não ajude nada. Esse é o meu plano, Deus. Então, o meu plano é o seguinte, eu vou tirar daqui para poder fazer isso aqui, e esse é o meu plano. E coloquei diante de Deus, na semana que antecedeu. Irmãos, é tão importante nós buscarmos viver o desígnio de Deus, muito além dos nossos planos. Porque por um motivo de trabalho, eu só pude ir à tarde. Quando a minha esposa chegaria com o nosso carro. Ela estaria trabalhando usando o carro de manhã. E o irmão me liga de manhã, logo cedo. Ô Daniel, precisaria compartilhar com você algumas coisas, como que vai proceder, como que eu vou fazer, tal. Tá bom. Olha, eu estou aqui até meio-dia.
Se quiser, pode vir aqui. Estou indo aí. Estava no horário de trabalho, conseguiu sair. Foi lá e conversamos, ficamos ali mais de 1 hora com certeza. Oramos, buscamos do Senhor a direção. Deus deu direção, apacentou. Está tudo certo. Na hora de ir embora, o irmão me abraça então e diz: Daniel, já tem um tempo que o Senhor colocou no meu coração de te dar uma oferta. Não tenho tido tempo para vir aqui estar com você. Essa oferta era para ajudar vocês na viagem que vocês fizeram de passeio lá, para vocês terem uma condição melhor. Mas vocês foram viajar e eu não consegui dar oferta. Mas essa aqui é a oferta que Deus quer que eu entregue para você. Qual que era o desígnio de Deus? O desígnio de Deus vai ser sempre cuidar dos seus irmãos. Eu coloquei o meu desejo diante de Deus. Deus alcançou a vida do Tainan da Nilza através de um irmão, aonde eu não pude viajar de manhã, eu tive que esperar meio-dia. Já pensou se eu chegasse lá e ficasse murmurando: poxa vida, bem que eu tinha que sair de manhã, mas agora o trabalho não dá certo, e o carro só, e que não sei o que, e papapá, papapá. O irmão não teria ido, eu teria tirado de outro lugar para poder, mas não. O desígnio de Deus é sempre com abundância. Vou falar para os irmãos: sobrou dinheiro, tá? Fui buscar o Tainan, né, Tainan? Pagamos, cafezinho, tudo. Praticamente, só coisa que eles não deixaram pagar. Irmãos, pergunto para vocês: qual é a visão do celestial que nós estamos tendo? Porque se nós temos, ou melhor, dizendo, nós vivemos aquilo que nós enxergamos. Se eu enxergo uma condição de calamidade, então eu vivo a calamidade. Mas se eu enxergo a salvação em Cristo Jesus, eu vivo a salvação mesmo nos tempos difíceis. Se eu enxergo a redenção, a justificação, o perdão, eu estou enxergando, porque os nossos olhos têm que estar fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então eu vivo hoje aquilo que eu enxergo do amanhã. Eu não vivo a acusação do inimigo das nossas almas. Eu não vivo o que o mundo tenazmente fica jogando, essa pressão, essa pressa. Quando eu falo eu não vivo, estou trazendo você junto comigo. Não sou melhor em nada. Sofro, bato cabeça, sou teimoso muitas vezes. E glorifico ao Senhor pela sua misericórdia, porque senão eu não estaria nem aqui. Amém? Viva a abundância do Senhor. Seja diligente. Pare para buscar a Deus antes de caminhar. Se Deus não falou claramente faça isso, é porque não é para fazer, irmãos. Com Deus não cabe aquela situaçãozinha: bom, Deus ficou quieto, Ele não falou não, então significa sim. Não é isso. Já cansei de ouvir isso. Principalmente nos mais novos, os jovens. Estou orando pela irmãzinha. Deus não falou não. Então quem cala consente? Não. Com Deus não funciona isso. Deus fala sim, em alto e bom som. Sabe aonde? Ali no teu coração. Viva a abundância do Senhor nessa diligência. Vamos abandonar toda essa pobreza, esse empobrecer que o mundo joga contra nós. Então, queridos, para terminar, eu quero ler com os irmãos. Abra comigo em Salmo. Noventa e um. Aleluia. Salmo 91. Oh Jesus, quantas vezes não ouvimos esse salmo?
Quantas vezes não chegamos em lugares com a Bíblia aberta nesse salmo? Quantas vezes nós mesmos já não lemos esse salmo? Mas o Senhor está escrevendo aqui para os seus filhos, para nós mesmos, para esse povo diligente, para esse povo que não faz nada antes de buscar o que o Senhor quer, o seu desígnio. Porque o salmo começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cadê aquela pressa que nós lemos lá em Provérbios? O que descansa. Senhor, esse é o meu projeto, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, esses são os meus anseios. Agora eu coloquei diante de Ti, trouxe diante de Ti as minhas aflições, as minhas angústias, as minhas ansiedades. Agora, Deus, estou descansado em Ti e quero ouvir a Tua voz. Qual é o Teu desígnio para mim? De tudo isso, o que é do Senhor? Então é nessa condição que nós conseguimos descansar à sombra do Onipotente. Não é correndo atrás para fazer a coisa acontecer, mas é descansar à sombra do Onipotente, que sai em direção ao objetivo claro e concreto do Senhor. Diz ao Senhor: meu refúgio, o meu baluarte, a minha forte construção, Deus meu, em quem confio, segurança, alegria, paz, longanimidade, está aqui, não está em nenhuma outra condição, está aqui. Cobrir-te-á pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oh Jesus, olha o Salmo 91 aqui, livrando da pobreza, livrando do imediatismo, do erro do imediatismo. Ah, é assim que tem que fazer, então é assim que eu vou fazer. Sem orar antes, isso é imediatismo, isso é laço. Laço do passarinheiro, onde os passarinhos sentavam ali para comer, atraídos por uma coisa boa, e ali estava armado um laço, aonde prendia-se então, sabe o que? Só a perninha do passarinho. Não prende tudo, é só uma questãozinha, só uma perninha, que não deixa voar, que não deixa alcançar, que não deixa viver a plenitude da sua vida, que fica ali limitado àquele espaço. Está tudo aberto, mas a perninha está presa. É isso que faz o homem que teme ao Senhor, que esquadrinha o seu caminho, que vai diante do Senhor e coloca diante do Senhor: qual é o seu desígnio para mim? Ele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. De tudo que é ruim, de tudo que é problema, o Senhor vai livrando, vai guardando, vai provendo. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O que é pavês e escudo, irmãos? Verdade. A tua palavra é a verdade. É isso que nos protege. Vem algo contra, o que é o nosso escudo? O que é a nossa proteção? A palavra de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Vem do Senhor. Vou falar mais uma coisa aqui para os irmãos, muito interessante. Uma vez uma pessoa chegou até mim com uma revelação, falando assim: olha, eu ouvi uma pregação, acho que era até no rádio, aonde aquele pastor falava assim: Deus está profetizando sobre a tua vida, deixa a tua terra, a tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Essa é a palavra de Deus, irmãos? É. Para quem que foi essa palavra? Para Abraão. Amém? Essa pessoa diz: e eu recebi essa palavra, é para mim, é para eu sair de casa. Eu falei: peraí, posso te ajudar? Pode. Aí eu comecei a esquadrinhar o caminho da pessoa, sabe que jeito? Eu falei assim: como que Abraão saiu da casa dele? Vamos lembrar?
Abraão tinha problema financeiro quando saiu da casa dele? Não. Abraão tinha problema familiar, contenda familiar, quando ele saiu da casa dele? Também não. Abraão estava ali perseguido, Não. Abraão fez uma loucura quando ele saiu da casa dele. Estava tudo certo, tudo em ordem. Aí eu falei assim, agora vamos ver se essa palavra encaixa na tua vida. Como está a tua situação com teus pais? Está tudo certo? Não. E financeiramente, está bem? Consegue se manter sozinho? Não, minha mãe que me sustenta. Ah, tá. E o que você vai fazer com filhos? Como que vai cuidar? Não parei para pensar nisso. Mas é uma palavra de Deus, só que para a pessoa errada. Amém? Irmãos, engano, muita palavra colocada aí fora do contexto, trazendo essa pressa, esse turbilhão de engano. Nós temos que realmente esquadrinhar os nossos caminhos, porque a palavra fala aqui que Ele vai cobrir com as suas penas, sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade é a proteção, a verdade da palavra. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Somente com os teus olhos. Não precisa levantar, fazer nada contra, é Deus que vai justificar. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você pode repetir isso comigo? Praga nenhuma chegará na minha tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Se apegou a quem, irmãos? Ao Senhor. A quem temos nos apegado? A quais situações temos nos apegado? Ou vamos olhar para frente, então, esquecendo das coisas que para trás ficam? A quem vamos nos apegar neste novo ano que Deus está preparando? Amém, queridos? Estamos entendendo? O quão precioso é nós vivermos a plenitude do propósito eterno de Deus. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome. Jesus. Por isso que Jesus não é, o sentido e o poder não está em você ouvir Jesus, está em conhecer Jesus. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Qual é o maior benefício que nós temos de conhecer a Jesus, irmãos? Salvação. O que vai acontecer nessa caminhada até que esse propósito se cumpra em nossa vida são tudo aquilo que Deus vai prover, mas apontando tudo para a salvação das nossas almas. Então nos levantemos diante do Senhor, e neste ano que passou, vamos só esquadrinhar para voltar ao Senhor cada vez mais, com mais intimidade, com mais intensidade, com mais temor, com mais reverência, com mais alegria, com mais prontidão, e vamos nos preparar, porque muitas coisas ainda Deus há de prover em nossas vidas.
Que 2017 seja um ano que os nossos corações sejam levantados na presença do Senhor para a glória do nome dEle, e as nossas mãos estendidas para o louvor da sua glória. E assim o Senhor faça-se cumprir toda essa palavra que acabamos de ler agora. E estaremos assim saciados, e com longevidade Ele nos mostrará a salvação. Amém, igreja?